Muito bom dia, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, estejam com todos vocês. Esse quem vos fala, presbítero Elimácio, trazendo mais um bom dia com Jesus, o nosso devocional do dia. E hoje nós vamos falar sobre o perdão, que se encontra-se em Mateus, capítulo 18, versos de número 21 e 22, que diz o seguinte: aonde Pedro vai perguntar a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar ao nosso próximo. Então, baseado no texto, Jesus nos responde o seguinte: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Que maravilha, né, irmãos? Jesus nos ensinando o significado do perdão, que o perdão deve ser ilimitado e contínuo. Não é apenas uma contagem exata de vezes, refletindo a misericórdia e a graça que recebemos de Deus. Falando na palavra de Deus sobre perdão, ela nos ensina que perdoar não é opcional. Viu? Perdoar não é opcional, mas é um grande mandamento essencial para a relação com o seu próximo e para receber o perdão divino. Perdoar, irmãos, de todo o coração, liberar a alma do rancor e da raiva. É uma condição que nos traz para nós a bênção, a cura e a libertação. O perdão de Deus é oferecido a quem reconhece a sua própria necessidade de ser perdoado e se arrepender, quebrando ou até quebrantando as amarras do coração e buscando a verdadeira purificação. É por isso, meu amado, meu ouvinte, que o perdão é como um mandamento e também condições para que seja um perdão divino por Deus. Para isso, estão ligadas duas coisas: a oração. Oração e perdão são ligados. Vamos ver como? Jesus nos ensina lá em Mateus, capítulo 6, verso de número 14, que vai falar justamente o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se eu perdoo meu próximo, meu irmão, o meu Deus, o seu Deus, nos perdoará. Veja que interessante, quando nós liberamos perdão, o Senhor também nos perdoa. Já em Marcos 11, 25, ele já vai falar de algo muito mais aprofundado, dizendo o seguinte: e quando estiver orando, se alguém estiver orando e se tiver alguma coisa contra alguém, olha só, viu? Perdoa-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Que se não perdoarmos aos nossos irmãos ou aos outros, o nosso Pai Celestial ele não nos perdoará também os nossos pecados. Tá vendo como é importante nós liberarmos o perdão? Deus nos perdoa ao ponto de quando nós liberamos também o perdão para os nossos amigos, pessoas que nos ofendem, enfim, ao próximo. Quero dizer nesta manhã para você que o perdão não é simplesmente de palavras. O perdão tem que vir da onde? Do coração. Isso mesmo, tem que vir do coração. O perdão deve ser genuíno e completo, saindo do seu coração. E não apenas de palavras superficiais. Sabe aquelas palavras, eu lhe perdoo? Não, não é assim. É superficiais essas palavras. Tem que ser do coração. Como ensina a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Ele nos ensina sobre isso. Vamos ver? O que diz a palavra de Deus? Diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Isso quer dizer o quê? Que para você liberar perdão, não é uma coisa de menino, é uma coisa de homem, é uma coisa séria, é uma coisa concreta. Quando a criança briga com a outra criança, ela não fica com raiva e automaticamente ela não libera o perdão? E depois vão brincar do mesmo jeito? Bem assim é nós seres humanos. Nós estamos como adultos e muitas das vezes, qualquer coisinha, ficamos de cara feia, não perdoamos e ali vai gerar rancor. Mas eu quero te dizer nesta manhã, precisamos nos libertar deste rancor, desse ódio, desta raiva, porque guardar raiva e rancor impede as bênçãos do Senhor e principalmente a cura divina. Pois as bênçãos de Deus, ela reside aonde o perdão vai existir, tá? Então, precisamos liberar o perdão para que a cura divina ela reside dentro de você. Que o perdão de Deus é um ato de misericórdia e justamente nos liberta deste mal, tá bom? E para libertar desse mal, nós precisamos quebrar essas amarras do inferno, essas amarras do pecado. Por quê? Porque o perdão de Deus é um ato para nos libertar e purificar. Veja, além de libertar, elas também nos purificam, rompendo até as correntes do pecado em nosso coração. Que coisa abençoada! Quando nós liberamos o perdão. E quando nós liberamos o perdão, meus amados, existe também a promessa do esquecimento. Deus esquece quando nós perdoamos alguém que nos fez o mal. Deus faz esquecer as nossas iniquidades, os nossos pecados. E é por isso que eu te digo nesta manhã, meu amado, ou minha amada, a você que está saindo para o trabalho neste momento, você que vai para a labuta do dia, você já perdoou? Você já liberou perdão? Para que Deus esqueça e lance no mar do esquecimento todos os seus pecados? Olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, verso 34, que diz o seguinte, para que nós possamos receber de Deus, que Deus promete perdoar as nossas iniquidades, tá? Dos nossos pecados, e jamais se lembrará conforme esta palavra que nós vamos meditar. Está escrito o seguinte: sobre a nova aliança, ou seja, Jesus, todos conhecerão o Senhor, todos, tá? Todos, desde o menor ao maior, pois ele perdoará as suas iniquidades. Lembra que eu falei da semana passada sobre iniquidades? Pecados ocultos? E pois é. E não se lembrará mais dos seus pecados. Ou seja, quando nós se libertamos, Deus nos limpa e nos perdoa e lança fora e nunca mais lembrará dos seus pecados. Porém, a Bíblia também nos diz que existe um caminho para isso. Qual é o caminho? O caminho, irmãos, do arrependimento. Não adianta a gente pedir perdão, mas se a gente não haver arrependimento, tá bom? O arrependimento, ele nos traz o quê? O perdão divino, que é concedido a quem se arrepende. De quê? Dos seus pecados. É um processo que pode ser até doloroso, mas leva a uma experiência pessoal como um perdão de Jesus. Isso é que é maravilhoso, meu amado. Então, quando você perdoa, traz para nós ações, libertação, uma ação da libertação por completo. Ser amado, muitas das vezes traz festa. E eu vou trazer exemplo. Lembra da palavra do filho pródigo? Onde o pai que perdoa o seu filho que havia partido, recebendo de volta, o que acontece? Ele dá uma festa. É um símbolo de um perdão de Deus e da misericórdia incondicional para o filho pródigo, tá? Um exemplo também que eu posso trazer nesta manhã é o exemplo de José. Mesmo após ser traído e lançado no poço,
pelos seus próprios irmãos, como todo mundo conhece a história. José perdoou perdoou seus irmãos, e usou as diversidades que ocorreram na sua vida como um caminho para um propósito maior, que foi o quê? Tornando-se um líder. Lembra que ele se tornou um líder? E quando ele se tornou um líder, o que acontece? Ele salva a sua família da fome. É por isso, meu amado e minha amada, meu amigo ouvinte do nosso canal, eu quero dizer em resumo que a palavra de Deus, ela revela que o perdão é uma via de mão dupla. Devemos perdoar os outros sem reserva. Como o quê? Como reflexão do perdão que recebemos do Senhor para que nós possamos ser perdoados. Só assim alcançamos a nossa própria libertação e a plenitude de Deus em nossas vidas. Através dessa palavra eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que só Jesus para nos ajudar a liberar perdão. E convido a você para junto orarmos neste momento de joelho e pedir perdão dos nossos pecados e também pedir perdão àqueles que nos ofenderam. É momento de falar com Deus. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, Jesus, por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Que o Senhor concedeu ao pai de família, à mãe de família, a esta criança, a estas pessoas que estão hoje vivos, contando com a vitória. Meu Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo envolva o coração deles, e onde tiver uma mágoa, onde tiver uma falta de perdão, que eles possam refletir nesta manhã e dizer: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, e aquela pessoa que me ofendeu, eu libero perdão. Eu possa liberar o perdão para que o Senhor também me perdoe. Então, meu Pai, nesta manhã, que cada pessoa o Senhor possa perdoar, que cada manhã que eles se levantem, eles possam sentir a Tua glória, a Tua presença. E que nesta manhã o Senhor possa dar livramento, Senhor. Liberta do cativeiro, liberta da prisão, aonde as pessoas estão sem liberar o perdão. Nesta manhã, Jesus, eu quero te pedir que a graça do Senhor Jesus esteja com cada pessoa e que eles sintam a vontade, Senhor, a partir de hoje, de liberar perdão e de te entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e receba de Deus esta palavra. E fica com Deus. E um bom dia com Jesus.